Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos, que Deus vos abençoe. Estamos aqui mais uma vez para transmitir esta aula bíblica e eu desejo de coração que a sua vida vá bem, que a sua família esteja bem e louvamos a Deus porque temos essa oportunidade. Hoje nós estaremos mais uma vez falando sobre o tema da nossa lição. A revista ela fala sobre o movimento pentecostal, a chama do Espírito que continuará a incendiar o mundo, né? Esse é o tema da nossa lição. E hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 5, né? Estamos aqui, já iniciamos fevereiro, 1º de fevereiro. Como é que passa rápido, né? Já janeiro já se foi, já estamos em fevereiro, os dias estão muito breviados. Mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua companhia, que você possa compartilhar essa escola bíblica com seus amigos, com as pessoas que estão à volta, com seus irmãos. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho importante, porque nós estamos falando desse movimento pentecostal, então nós estamos trazendo assuntos pertinentes e importantes, porque são assuntos que muitas pessoas nunca ouviram falar. Hoje eu vou falar sobre o pietismo, ou seja, o que é o pietismo? É o reavivando o coração através da devoção pessoal. E eu coloquei um subtítulo dizendo assim, relacionamento com Deus. Então nós vamos entender que o pietismo, ele vai levar, ele dá uma compreensão a essa lição. Eu acredito que você vai ter o mesmo entendimento que eu, que era um movimento que estava buscando conduzir as pessoas a ter um relacionamento com Deus. Mas antes disso, eu quero agradecer ao pastor Washington, que é o nosso pastor aqui da Assembleia de Deus, aqui do Jardim Alvorada, que nos concede este momento de estar aqui transmitindo esta aula. Que Deus o abençoe sua família. Também eu quero transmitir um agradecimento para o nosso pastor presidente, pastor Antônio Campassi, e todos os ministros da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério do Vila Alzira. Nós somos ligados ali no Ministério Madureira, no Brás, e aqui nós estamos para servir a igreja, glorificar o nome do Senhor e exaltar. E eu agradeço a você, meu irmão e minha irmã, e você, meu amigo, que tem nos acompanhado aqui no YouTube AD Alvorada. Então vamos lá. Nessa lição, nós vamos falar sobre o pietismo. Mas eu tenho um texto de referência que diz assim, está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti, como também os que te ouvem. Então essa era uma orientação lá em Timóteo capítulo 4, verso 16, que Paulo está dando a Timóteo na igreja para que ele se dedicasse, para que ele tivesse zelo de transmitir as doutrinas, os ensinamentos, para que ele fosse salvo e para que as pessoas também, através dos ensinamentos, tivessem um relacionamento com Deus e através desse relacionamento, logicamente, garantindo a sua salvação na pessoa de Jesus Cristo. Então, na verdade aplicada, diz assim, devemos nos manter dependentes da ação do Espírito Santo para que a nossa chama não se apague até que Cristo venha. Então, essa chama é o desejo ardente, de contínuo, de estar buscando a presença do Senhor, estar em comunhão com o Senhor. E aí nós vemos aqui que tem um texto de referência de Abacuque 3, o verso 1 e 2 diz assim, oração de Abacuque sobre a forma de canto. Ouve, Senhor, a tua palavra, ouvi tua palavra e temi, ele dizendo, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos as notifica, e na ira, lembra-se da tua misericórdia. Então, Abacuque, ele transmite essa oração em forma de cântico, pedindo, Senhor, aviva a tua obra. E ele fala assim, quando eu ouvi tua voz, eu temi, e aviva a tua obra no meio dos anos. Então, sempre, nós vemos aqui, que tanto a oração de Abacuque, como a orientação do apóstolo Paulo, para Timóteo, ela vem com esse intuito, sim, de uma pedagogia, de ensinamento, de relacionamento, e nós vamos agora estar discorrendo esta lição, e entender por que surgiu esse movimento. Esse movimento, o que ele quer dizer? Vamos lá? O pietismo, ele teve uma influência abrangente, ou seja, principalmente no pentecostalismo nos Estados Unidos e na Escandinávia. Então, e o seu foco maior, ele se deu na Suécia e na Noruega. Então, o que acontece? Essa influência desse movimento, ou seja, movimento ou ajuste, nós podemos dizer que ele influenciou as raízes teológicas também
de hoje, quando nós estudamos, eu estava estudando essa lição, e é muito interessante, ela tem uma grande influência também nas igrejas da Assembleia de Deus no Brasil. Então, essa questão do pietismo, no decorrer da lição, nós vamos entender que existem algumas características que nós vamos entender que eles buscavam, que hoje nós exercemos, nós temos esse cuidado. Tá? Então, qual foi esse surgimento? A história da igreja ela foi marcada pelo surgimento de novos movimentos, que, na verdade, transformaram em sociedades. Dentre esses movimentos, nós podemos ressaltar, nessa tarde, sobre o pietismo, que surgiu nos fins do século XVII, com resposta ao quê? Com resposta ao autoritarismo da igreja luterana, ou da igreja oficial luterana. Então, nós vemos aqui que surge esse movimento, na verdade, como resposta a uma situação que estava ocorrendo na igreja luterana. Então, nós vemos assim, e por que teve essas ideias dessa reforma pietista? Vamos pensar nisso. Qual foi a motivação deste movimento? Porque eles observaram o enfraquecimento religioso e a frouxidão moral e as permanentes disputas teológicas entre luteranos e calvinistas. E aí, isso fez com que surgisse esse movimento de renovação, que, na verdade, ele ficou conhecido como pietismo. Então, observe, esse movimento, ele vinha, na verdade, com o intuito de resgatar a proposta da reforma, e que nós observamos aqui, que estava tendo um afrouxamento, assim, e esse afrouxamento que estava acontecendo, que nem está dizendo aqui, essa frouxidão moral, disputas teológicas entre luteranos, calvinistas, e aí, aí vamos dizer assim, luteranos, calvinistas, aí tem um terceiro grupo, que observa essas rivalidades, que observa essa disputa teológica, porque disputa teológica, mas não leva a nada. Quem está certo, quem está errado, quem fez, quem deixou de fazer, se é isso, se é aquilo. São tantas coisas que as pessoas se envolvem, que esquece da cruz, esquece de Jesus, esquece do Evangelho, se esquece da palavra de salvação, e ficam se disputando entre si. Só quem ganha com isso é o reino das trevas. Porque onde há divisão, Deus não pode operar. Então, surge esse movimento, o que ficou conhecido como pietismo, para o quê? Qual era o intuito deles? Eles buscavam o resgate da reforma. Qual foi o intuito da reforma de Lutero? Era para tirar as liturgias, os credos, sobre que tinha que pagar para ser salvo. Eram tantas coisas que aconteciam na igreja romana daquela época, que houve a reforma. Só que depois, agora as pessoas começam a se desentender entre elas. E aí vem esse movimento pietista, porque buscando um resgate da reforma. O movimento pietista buscava promover uma espiritualidade mais profunda e pessoal. Olha só a visão desses homens. Esses homens eles estavam interessados em buscar a espiritualidade, e interessante, falaram assim, você tem que... O que eles estavam ensinando para as igrejas? Busca uma espiritualidade pessoal, tenha relacionamento com Deus. A palavra é essa. Busca um relacionamento, ouça o Espírito Santo, seja conduzido pela voz de Deus. Então, nós vemos aqui que eles buscavam promover uma espiritualidade mais profunda e pessoal, enfatizando o quê? A importância da experiência individual com Deus. Eles procuravam superar as divisões e hierarquias dentro da sociedade e da igreja. Por quê? Eles estavam combatendo essas divisões que estavam influenciando a igreja e também a sociedade. E aí qual que era a ideia de tudo isso? Promovendo uma comunhão universal entre os crentes. Olha a visão do pietista. Promover uma comunhão universal entre os cristãos, ou os crentes. E isso daqui é maravilhoso, porque esse movimento ele é muito nobre, de unir, de se ajuntar, de falar a mesma palavra, de ter a comunhão. Então, um exemplo, nós temos como base de fé a Bíblia, as Escrituras. Aqui, eu não preciso, se eu discorrer aqui, eu não vou ter discussão com ninguém. O que está escrito é isso, então vamos fazer isso. O que nós temos, qual é o sentido? Interpretações corretas. Mas cada um faz uma interpretação, cada um faz de um jeito. Mas não vamos entrar nesse momento agora, vamos falar dos pietistas. Essa abordagem, na época,
ela visava, o propósito era unir as pessoas em torno de valores espirituais e éticos. Não independente das suas origens sociais e status. Então, qual era o propósito? Unir os valores espirituais e éticos, baseado nas Escrituras Sagradas. Esse era o propósito deles. E não é muito nobre? E quem deu início a esse movimento, irmão Marcos? O pai do pietismo, Philipp Jacob Spener. Ele nasceu em 1635 e faleceu em 1705. Olha só, ele era um teólogo luterano alemão, denunciou o abuso na igreja e a falta de conhecimento bíblico dos crentes, e ele escreveu uma obra chamada Desinteria, que essa obra, ou esse livro, ele lançou em 1675. Nesta obra, Spener, ele deu uma sugestão de um programa abrangente. Ou qual é esse programa, Marco? Ele sugere, ele dá o entendimento de que teria que ter uma reforma para a igreja luterana. Assim, se iniciou o movimento pietista, né, que defendia um intenso aperfeiçoamento da piedade na essência luterana. Então, tudo isso começa, olha que interessante, dentro da igreja luterana. E aí, predominava em sua teologia a priorização das Escrituras. Olha os tópicos que ele colocou. A priorização das Escrituras no lugar dos credos. A procura da santificação. A defesa da doutrina que tem na Bíblia como a única referência de fé. E o conhecimento religioso aprofundado. E a preocupação com o desenvolvimento espiritual. Então, nós vemos aqui que essa essência predominava ele não queria credos, ele não queria usos e costumes, ele queria o quê? A procura da santificação, da defesa da doutrina, tendo como referência. Qual era a doutrina que ele estava pregando no ensinamento? Referência, conhecimento da Bíblia Sagrada. Um conhecimento aprofundado das Escrituras para um desenvolvimento espiritual. Então ele estava trazendo, falou assim, gente, nós temos que ir para a palavra, nós temos que ir para as Escrituras. Então nós vemos aqui que existe a convocação para essa reforma. E aí, nesse período que eles vão passando, que eles vão tentando fazer essa transformação dentro da igreja luterana, e eles tentando trazer também um entendimento para que não houvesse mais divergências teológicas, que não houvesse mais influência de idealizações, que nem os luteranos e calvinistas se desentendendo, e as pessoas ficando confusas. Aí nós vemos o quê? O que estava acontecendo? A decadência espiritual da igreja luterana. Era isso que estava acontecendo. Então, precisava da convocação mesmo de uma reforma. Apoiando-se na ideia que a igreja luterana, em sua teologia, estava se afastando muito da realidade e da incumbência da igreja, surgiu o movimento pietista. Esse movimento avivalista, difundiu a fé protestante em muitas partes do mundo, pois para os petistas, a igreja luterana tinha adotado práticas não bíblicas. Isto é, a igreja passou a admitir algumas doutrinas e tradições que eram conflitantes com os princípios da reforma protestante. Ou seja, vou falar com muito carinho, muito cuidado. Eles saíram da igreja católica, que era a ideia da reforma de Lutero, só que a igreja católica não saiu do coração de muitas daquelas pessoas, entendeu? Então, eles trouxeram ainda algumas coisas, trouxeram os hábitos, trouxeram os costumes e quiseram introduzir na igreja luterana. Sendo que aquilo que estava lá era para ter deixado lá, não era para ter trazido essa bagagem. Na verdade, eles estavam se faltando da realidade, da incumbência da igreja. Por isso que surgiu um movimento pietista. Então, eles estavam se afastando, ou seja, o petista, eles queriam difundir ou proclamar essa fé protestante de uma forma que era, não admitindo tradições, doutrinas que seriam conflitantes, que iriam contra as Escrituras, contra o que eles estavam querendo fazer o correto, seguir os mandamentos do Senhor. E nesse decorrer dessa decadência espiritual, se levanta um homem chamado Conde Nicolau von Württemberg.
tá? Vou chamar de Conde Nicolau para mim não errar muito. E aí o que acontece? O avivamento do movimento pietista, aí ele começa a ganhar força. Ou seja, não que era um combate, mas assim, as pessoas começaram a o quê? Começaram a entender que para congregar, para servir ao Senhor, não precisava de créditos, não precisava de costumes, não precisava de muitas coisas que estavam sendo ensinadas. Precisava o quê? Relacionamento com Deus. Ouvir a voz do Espírito Santo, ter sensibilidade com o Espírito Santo. As igrejas começaram a ser avivadas. A palavra, ela era ministrada, as pessoas sentiam alegria, sentiam o gozo do Espírito, havia transformação, libertação, cura. Quando a palavra é pregada, as pessoas são realmente transformadas, que ela vem, ela lava, ela purifica, ela mostra os defeitos, ela mostra ela mostra, ela tira a névoa dos meus olhos, do meu coração, ela mostra as minhas transgressões, ela mostra os meus pecados, e aí eu vou começando a renunciar a todas essas coisas, começa a haver transformação. Isso é algo natural do Evangelho de Cristo. Eu falo com propriedade porque assim, eu vivo isso e eu sei que muitas pessoas vivem isso. Essa névoa foi tirada. Hoje nós temos uma visão ampla, o que é o reino de Deus. Queremos servir o Senhor com sinceridade, com o coração aberto, ter relacionamento com Deus. Era isso que estava acontecendo. E quando começa a acontecer isso, o avivamento ele começa a aumentar. Por que ele começa a aumentar? As pessoas entenderam, não, o que eu quero é isso, eu quero relacionamento com Deus, eu quero ter experiências com Deus, eu quero ter uma vida melhorada. E esse avivamento do movimento ultrapassou as fronteiras. E olha só que interessante, o Conde Nicolau, e aí ele começa um trabalho que assim, ultrapassou as fronteiras e alcançou um grupo de exilados na Boêmia. Olha só, começa um novo trabalhar de Deus em outros lugares, em outras origens, em outras pessoas, em outras nações. E aí isso começa assim, alcançou os exilados da Boêmia, cuja a origem remonta à obra do pré-reformista. Lembra que nós falamos lá no início que tinha os pré-reformistas, antes de Lutero, já haviam uns irmãos que já deram a vida, que tinham se queimado no fogo, que foram torturados, que foram perseguidos, enforcados em praça pública. Isso nós já falamos numa lição anterior. Então, antes de Lutero, já havia um movimento pré-reformalista. Então, quando a questão do pentecostalismo, gente, teve pessoa que pagou com a vida, teve pessoa que foi perseguido, famílias foram desfeitas, porque algumas pessoas não queriam, não permitiam. Os papas da época, eles mandavam matar. Teve um caso que ele mandou tirar o corpo do homem que estava enterrado, colocou fogo e assim se jogou num rio, para ter certeza que acabou. Então você vê o ódio, a raiva, a maldade imperava no coração de muitas pessoas. Então nós vemos aqui que esse movimento agora ele começa a crescer. Então o pré-reformador John Hus, que foi martirizado em 1415, em 1722, Nicolau convidou esse grupo para estabelecer em uma de suas propriedades, na Sansônia. Posteriormente, seus irmãos, por conta da origem, passaram a ser identificados como moravianos. Na verdade, é quase impraticável pensar numa missiologia ou teologia de missão, de considerar o papel que foi agora o Conde Nicolau orientando, aponta por uma figura muito importante da história, da espiritualidade, no século XVIII. Por quê? Através dessa conduta do Conde Nicolau, se levanta, ou seja, Deus, olha, é o agir de Deus, é o trabalhar de Deus. Deus pega as coisas confusas, pega as coisas loucas para confundir. Deus ele escolhe as pessoas para trabalhar. Deus escolhe agora um grupo de pessoas que era chamado de moravianos, e esse grupo, eles começam um movimento missionário. E esse movimento missionário, muito, muito bonito, eles defendiam que divulgaram os ensinamentos contidos nos evangelhos aos perdidos, e o dever de toda igreja, e não somente para uma sociedade ou alguns indivíduos, não. Eles pregavam que o evangelho, ele deve ser pregado
para todas as pessoas. Aqui nós não temos pessoas especiais, não temos grupos especiais, nós vamos pregar o evangelho a todos. Por isso que aí eu lembro de Paulo, que ele vai pregar para os gentios, ele vai pregar para as pessoas, ou seja, aquelas pessoas que aparentemente os judeus não queriam, acharam que eram impuros, Paulo foi e pregou. Hoje os moravianos, eles entendem que o evangelho, ele não é calvinista, ele não é luterano, mas ele é para todas as pessoas, é um evangelho do reino de Deus. E eles começam a pregar isso. E aí, porque eles entenderam que havia pessoas individualistas, haviam grupos individualistas, e esse pensamento estava contaminando a sociedade, estava contaminando as igrejas. Tanto é que as diversidades de pensamentos teológicos demonstram individualismo. Mas aqui nós vemos aqui, que esse movimento levou ao Conde Nicolau a assumir a liderança espiritual desses moravianos e a transformar um grupo em um grande centro de preparação de missionários, o que acabou, olha o trabalhar, que acabou influenciando muitos movimentos na Europa e no mundo. John Wesley foi um dos que foram influenciados por esse movimento. Qual o movimento? Da pregação do Evangelho. Pronto. Qual o Evangelho? O Evangelho que Jesus ensinou para os apóstolos. O Evangelho de Mateus, Marcos, o Evangelho de Atos, o Evangelho das cartas de Paulo. É isso. Das epístolas de Pedro, das epístolas de João. Foi isso. Esse Evangelho. Simples. Fala assim, vocês vão pregar a palavra. E o Espírito Santo vai agir na vida do povo. Então, nós vemos aqui que isso foi um despertar missionário que sacudiu o mundo na época. E isso começou de uma dinâmica, e eles tinham horas de oração, eles ficavam 24 horas orando, interruptamente, lendo e ensino da palavra de Deus, e naquelas reuniões, inúmeras pessoas receberam um chamado missionário, e vieram de várias partes do mundo para participar, e o interessante desse movimento, que ele alcançou o continente americano, a África, a Índia, e outros países, e esse despertar, ele sacudiu o mundo. E onde que eu quero chegar? Nas nossas raízes agora. Através desse movimento, através desse trabalhar, através dessas pessoas que a gente nunca ouvimos falar, nunca tínhamos ideia, não sabemos quem são, mas foram missionários. E aí, a identidade das raízes teológicas da Assembleia de Deus, ela surgiu, olha que legal, do DNA dos movimentos da renovação e avivamento dessas pessoas. Entre esses movimentos, temos os pietistas, considerados por alguns estudiosos, como depois da Reforma Protestante, os mais relevantes da história do cristianismo. E essa influência pietista, no tópico 3.1, no avivamento americano, descortinando, olha que interessante, a história, podemos ver que entre grandes movimentos que inflamaram o avivamento norte-americano, na conjectura do século XVII, destaca-se o pietismo. Esse movimento pregava: o homem interior deve ser edificado, regenerado e equilibrado, para assim se tornar um agente de mudança. Uau! Um evangelho de transformação. E isso começa a se expandir no mundo. Começa uma nova visão. Qual é a visão, irmão Marco? Eu não estou preso à liturgia, eu não estou preso a credos, eu não estou preso a pessoas, eu estou preso em Cristo, ouvindo a voz do Espírito Santo e servindo a Cristo. Essa era a articulação, era o foco central desse pensamento, desse sentimento nobre, a qual chega até aqui no Brasil. Então, essa influência americana e escandinava no avivamento brasileiro. Qual foi a influência, irmão Marco? Preste atenção. A história do pentecostalismo brasileiro passa pelo avivamento nos Estados Unidos, onde estavam dois pioneiros. Quem eram eles? Eram dois suecos. Eles entraram no movimento pietista, entenderam o movimento, entenderam a chamada de Deus, e aí esses homens, eles acabaram entendendo quem eram eles. Virgen e Berg, além de também exercerem influência no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wing. Esses dois homens, eles tiveram uma experiência extraordinária. Então, eles exerceram influência no Brasil e os missionários enviados pelos Estados Unidos em diversas obras literais. Doutrinas aqui publicadas. Preste atenção. A forte ênfase
Desculpe. Vamos voltar. Mesmo assim, talvez no início do século XX, a maior influência tinha sido do pietismo escandinavo, sueco-norueguês. E dada forte ênfase à vida espiritual. Então, nós vemos aqui que as origens pietistas da Assembleia de Deus do Brasil, houve outras heranças escandinavas, a forte ênfase da observação de usos e costumes, principalmente no século XX, a prática de saudar com a paz do Senhor ou com a paz de Deus, e a prática da confissão pública dos pecados na celebração de Santa Ceia. Eu me lembro dessas práticas, assim, da Santa Ceia, né, a prática de confissão pública dos pecados na Santa Ceia. Eu lembro que eu era criança, as pessoas iam lá na frente mesmo. Hoje, não se tem pelo menos onde eu congrego, não se tem mais esse perfil, tá? Se uma pessoa está em pecado, o pastor trata do assunto, não expõe a pessoa fica afastada de alguns trabalhos, ela fica em disciplina sim, ela fica em comunhão, ela sempre vai ter uma mentoria do pastor, ajuda do pastor, se for uma mulher, a pastora vai estar ajudando, ou se for uma família, o casal vai estar ajudando essa família. Hoje nós entendemos que não há necessidade de expor, expor a situação, mas ela é tratada assim. Mas naquela época a pessoa ia lá, pedia perdão para a igreja, aí tomava ceia, eu já vi isso. Mas eu não descarto, eu sei que tem lugares ainda que tem, eu respeito, tá? Se as pessoas se sentem bem, e isso para elas é bom, a gente temos que respeitar. O importante é se arrepender, deixar o pecado, e quem se arrepende alcança a misericórdia. Então esse acho que é o foco central, é o conhecimento das Escrituras e servir ao Senhor. Mas no começo do ministério assembleano no Brasil, ocorreu através desses dois homens, cheios do Espírito Santo. A história mostra que os missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wing, chegaram ao solo brasileiro, olha só, após receber uma palavra profética quando estavam nos Estados Unidos. E a palavra profética dizia que eles deveriam ir para o Pará. Você já imaginou isso? Você está lá, vamos supor, num culto de oração, você recebe uma profecia que você deve ir para um lugar, Pará. E aí, assim, para melhor entendermos essa convocação divina, esses homens nem sabiam por onde esse lugar ficava. Diante dessa profecia, eles recorreram a um mapa mundi, pegaram um mapa mundi, e viram que se tratava de uma cidade no norte do Brasil. Você imagina? Agora eu me pego a pensar, eles pegam esse mapa mundi, sem saber, procurando o nome Pará. Eu não sei quanto tempo eles demoraram, mas eles tiveram que rolar esse mapa um pouquinho, tiveram que procurar, aí acha Pará. Aí você fala assim, mas ô Marco, não podia ser Espírito Santo, Rio de Janeiro, sei lá, São Paulo? Não. Deus queria que eles fossem para o Pará, ponto. Era lá, é lá que ia começar. Então nós vemos aqui que eles vão no mapa mundi e eles acham, né? Essa professora recorreu no mapa mundi e vieram, se tratava de uma cidade no norte do Brasil. Então nós vemos aqui que as marcas pietistas, quais são as marcas pietistas nas Assembleias de Deus? A partir dos registros, é possível identificar várias características presentes nas raízes das Assembleias de Deus no Brasil. Como? Primeiro, a importância do sentimento na experiência cristã. Não era que os pietistas ensinavam? Essa é uma tradição das raízes da Assembleia de Deus. A participação dos leigos na edificação da vida cristã, discipulado, a ênfase na atitude, a sistemática com referência ao mundo, santificação, o grande interesse pela leitura bíblica, ensino, né? A ênfase na transformação espiritual, de dentro para fora, transformação de caráter, a deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. O profundo, forte impulso missionário de proclamar o ID, falar do amor de Jesus, ganhar almas para o reino de Deus. Esses sentimentos e essas virtudes é que nós queremos viver hoje. Então isso é hoje uma característica que foi trazida lá de trás, foi implantada e hoje nós estamos vivendo isso. Então, nós vamos assim, entender, é preciso aproveitar a reflexão sobre esse movimento impactante na história da igreja. Para quê, irmão Marco?
para prosseguirmos ao clamado ao Senhor, buscando ansiosamente mais ao Senhor e ao seu amor. E depender sim da sua graça, como expressou o salmista no Salmo 42, verso 1 e 2, diz assim: eu quero mais e mais de Cristo, eu quero mais do seu poder, eu quero mais da sua presença, eu quero mais do seu viver, bendito seja Deus. Então nós vemos aqui que é um chamado para buscar a Deus, e esse chamado, esse movimento avivalista se difundiu, a fé protestante, em várias partes do mundo. Então quando se fala protestante, era na verdade, porque a gente não queríamos pagar para ser salvo, pagar para ter pecado, não, Jesus já pagou tudo isso. Então as indulgências não há mais necessidade. Então a conclusão, que eu entendo que ela é muito relevante, ela diz assim, que o estudo dessa lição, ela contribua, como está contribuindo para mim, que ela contribua para você também, para uma sincera e necessária reflexão sobre a nossa vivência cristã. Como nós fomos alertados na Escritura, à medida que se aproxima a volta de Cristo, a volta do Senhor Jesus, a frieza, a indiferença, tende-se a aumentar, intensificar, alcançando corações e mentes. A igreja, ela está aqui para curar, para libertar e para salvar. Que o Espírito Santo, meus amados, continue a aquecer o nosso coração, a cada um de nós como membro do corpo de Cristo. E nós não viemos também instigar o Espírito Santo, que a nossa vida esteja voltada para servir ao Senhor. Então nós entendemos hoje que a nossa origem, falando de Assembleia de Deus, mas falando de todas as outras igrejas, nós falamos da igreja, nós falamos aqui um pouco sobre esse movimento, falamos de algumas situações que estavam de surgimento, que precisavam ser ajustados entre os calvinistas, entre os luteranos. Diante desses movimentos, nós tivemos a Igreja Batista e outras igrejas que temos hoje. O que eu quero trazer, que nós não fomos chamados para fazer divisão, nós fomos chamados para pregar a palavra do Senhor, nós fomos chamados para falar do amor de Cristo e falar da volta de Cristo. Se nós tivermos êxito nisso, nossas famílias serão alicerçadas, a nossa vida será alicerçada, a nossa igreja será uma bênção, a sociedade será uma bênção. Então guarde essa palavra no seu coração, né? Que é relacionado à nossa origem, relacionado que nós viemos buscar ao Senhor, de coração puro e sincero. Que Deus te guarde e te abençoe. Eu quero te convidar para você estar nos conhecendo. Nós estamos aqui na cidade de Santo André, tá? Em São Paulo, na Rua Dracena, número 202, Jardim Alvorada. Nós temos 2 cultos aos domingos, às 9 da manhã e às 18 da noite. Venha nos conhecer, temos aqui um espaço gourmet, depois nós podemos tomar um café juntos, conversarmos, comunhão, sentar à mesa. Então hoje, como você percebeu, essa lição ela conta, é a história da igreja, a história do pentecostalismo, a história de libertação mesmo, de indulgências, de credos, e transformando vidas. E que Deus te abençoe. Até a próxima lição, em nome de Jesus.